Olá pessoal, vamos para a segunda aula de PG e nessa aula a gente vai priorizar a ideia de razão e eu vou te mostrar como resolver um monte de problemas só usando uma simples divisão, né? A razão de uma PG é a divisão de dois termos, eu vou te mostrar como é que funciona. Bom, nós sabemos que a razão da PG é representada pela letra Q. O que vai aparecer aqui, nós vimos na primeira aula, essa expressão aqui é a fórmula de recorrência para PG. O sucessor de um termo é sempre um termo vezes a razão. Ok, eu vou isolar aqui a razão, dividindo por AN ambos os membros, e aí eu vou ter a expressão da razão da PG. Bom, como é que funciona isso? Se eu pegar o sucessor de um termo e dividir por esse termo, você vai encontrar a razão. Então eu vou dar alguns exemplos aqui de como que a gente pode matematicamente determinar a razão de uma PG. Por exemplo, A2 dividido por A1. Essa é uma maneira de você encontrar a razão da PG. Mas não é a única. Outra maneira, A3 dividido por A2. Você também pode fazer A4 dividido por A3. Repare na lógica, né? Sempre você tem o sucessor dividido pelo termo, ou, se você preferir, o termo dividido pelo seu antecessor. É claro que você pode fazer isso em qualquer posição da PG. Eu coloquei aqui um genérico aqui, A76 dividido por A75 e assim por diante. Então, para resumir esse slide aqui, esse slide pode ser resumido por essa frase. Essa frase te ajuda muito a entender a ideia por trás dessa aula. A razão da PG é um termo qualquer dividido pelo seu antecessor. Então, quando você tiver uma expressão e tiver termos consecutivos, você entende o que são termos consecutivos? São termos que estão seguidos um do outro, né? Termos consecutivos é possível calcular, então, a razão da PG. Eu vou te mostrar, então, o primeiro exercício da nossa aula. Vamos lá. Calcule o valor de x na PG abaixo. Nós temos, então, uma sequência aqui. Deixa eu pegar o meu retângulo. Então, nessa sequência, nós temos esse termo. Repare que existem mais termos aqui antes desse, né? Nós temos um outro termo aqui. Eu não sei o valor desses termos, porque eles estão em função de x, mas eu sei que eles são consecutivos. Então, se eles são consecutivos, eu posso tentar trabalhar com a ideia de razão. Além disso, eu tenho 768 e tenho também o menos 3072. Não tenho ideia qual é a posição desses termos. Não sei se eles são A10, A12, A5, mas eu sei que eles são consecutivos. Se eles são consecutivos, posso então trabalhar com a ideia de razão. E tenho também termos para a direita, tenho termos aqui no meio. Vamos tentar resolver então o problema trabalhando com a razão então desses termos. Vamos lá. X menos 14 dividido por menos 3x mais 9. X menos 14 dividido por 3x mais 9 é a razão dessa PG. Eu vou escrever aqui embaixo. Ó. Com certeza isso aqui é a razão da PG. Não sei qual é o valor, porque está em função de x, mas eu sei que se eu dividir isso daqui vai dar a própria razão. Que mais? Menos 3.072 dividido por 768, essa divisão também fornece a razão da PG. Claro, eu vou colocar aqui embaixo, ó, isso aqui também é igual à razão. Então repare só, se o exercício tivesse perguntando qual é o valor da razão da PG, eu nem precisaria me preocupar com isso aqui, ó. Se o exercício tivesse perguntando qual é a razão da PG, a resposta seria essa aqui. Porque isso aqui vai dar menos 4.
Menos 3.072 dividido por 768 dá menos 4 e acabou o problema. Se ele estivesse perguntando qual era a razão da PG. Como ele está perguntando o valor de x, então é claro que eu vou ter que trabalhar com essa igualdade aqui, né? Essa igualdade me permite, então, encontrar o valor da incógnita quando a gente for resolver essa equação. Eu vou manter, então, o primeiro membro e vou colocar o menos 4. Eu sei que eu posso simplificar aqui, né? Simplificando, isso aqui vai dar menos 4. Também poderia multiplicar cruzado, se você quisesse, mas os números iam ser muito grandes para trabalhar. É mais fácil simplificar antes. Dessa forma, agora sim, x menos 14 vezes 1, eu estou fazendo então a multiplicação cruzada. X menos 14 vezes 1, isso vai continuar x menos 14. E agora, esse menos 4, cuidado com a matemática básica, que o menos 4 vai ter que fazer a distributiva. Menos 4 vezes menos 3x, isso vai dar mais 12x, e menos 4 vezes mais 9, isso vai dar menos 36. Ok. Deixa eu apagar então essa rabisqueira, porque se eu não apagar, a equação vai ficar ali toda rabiscada. Então, 22 igual a 11x. Repare que eu trouxe os números para o primeiro membro e as letras, a letra, né, para o segundo membro. Dessa forma, então, x igual a 2. X igual a 2 era exatamente o que ele estava pedindo para a gente. Calcule o valor de x na PG abaixo. Encontramos, então, o valor de x. Se eu trocar o x aqui e trocar o x aqui, daí eu encontro os termos, né? Ele não pediu, mas trocando o x em cada um dos termos aqui, em cada um dos valores, se eu trocar o x aqui e trocar o x aqui, eu encontro isso igual a 3 e isso aqui igual a menos 12. São os termos da PG, ou alguns dos termos, né, dessa PG, porque eu sei que tem mais termos aqui, mais termos para cá e mais termos para cá. Muito bem, deixa eu apagar tudo isso aqui então, e aí tem mais uma ideia que eu quero mostrar para você nessa aula. Vamos lá. Bom, a próxima ideia é a seguinte. Alguns exercícios falam para você assim: considere 3 números em PG. Ou fala assim, por exemplo, os lados de um triângulo estão em PG. Né? Então, quando o exercício diz para você que alguns números estão em PG, é você que tem a obrigação de escrever esses termos em PG. Como é que você faz isso? Bom, eu vou te dar uma ideia. Você pode fazer assim, ó. Começa com uma incógnita, x, porque você não tem informação nenhuma, então seria importante começar com uma letra x. Aí você coloca x vezes q e depois coloca x vezes q quadrado. Bom, você concorda comigo que esses números aqui estão em PG, não é? Esse é o primeiro termo, esse é o segundo termo e esse é o terceiro termo. Qualquer valor de x que você escolher e qualquer valor de q que você escolher, esses termos vão estar em PG. Esses números vão estar em PG. Eu comecei com x aqui. Bom, eu poderia fazer o contrário. Eu poderia terminar com o x e dividir pela razão. Eu termino com o x, aí faço do meio x dividido por q e o primeiro x dividido por q quadrado. Esses números aqui também estão em PG. Claro que nesse caso aqui a razão não pode ser zero, né? É que se a razão for zero, daí não dá para dividir por zero. Nós temos uma restrição aqui da razão não poder ser zero. Ok, mas nenhuma dessas formas é adequada para esse tipo de problema. Eu não estou dizendo que está errado. Você pode sim representar 3 números em PG dessa forma. Só que existe uma forma que é mais. Não é que é mais correta, ela é mais interessante para resolver certos problemas. Eu vou mostrar para você. Aqui nós começamos com o x, aqui nós terminamos com o x. Eu vou começar com o x, agora eu vou fazer com o x no meio. Esta forma aqui é a que eu quero que você use para resolver esse tipo de problema de 3 números em PG. Você coloca o x no meio,
O primeiro termo você vai fazer x dividido pela razão e deu o último termo x vezes a razão. E aí as vírgulas para separar aqui os três números em PG. Prontinho. Então, esses são os três números em PG. Se o exercício disser considere três números em PG, é assim que você vai escrevê-los, ok? O primeiro termo, o segundo termo e o terceiro termo. Deixa eu apagar aqui aquele marca-texto amarelo que eu fiz. Também podem ser 5 números ou 7 números. Por exemplo, 5 números em PG e 7 números em PG. Começa com o do meio, começa com x, aí você avança e volta. Você coloca x vezes q e x sobre q. A mesma coisa aqui nos 7 números, x vezes q e x sobre q. Aí você avança de novo e volta. X sobre q quadrado e x vezes q quadrado e x sobre q quadrado. Aqui nos 7 números, mesma coisa. X vezes q quadrado e x sobre q quadrado. Nos 5 números, acabou. Se o exercício disser considere 5 números em PG, é assim que você escreve. Se o exercício disser considere 7 números em PG, aí nós temos que terminar aqui. Eu vou colocar o x vezes q ao cubo e o x dividido por q ao cubo. Existem alguns problemas assim, por exemplo, sejam 5 números a... Deixa eu tirar esse vezes aqui. Peraí que eu fiz besteira. Sejam 5 números A, B, C, D, E. Esses números formam uma PG. Aí ele faz assim, coloca assim e diz que isso aqui é PG. É PG. Ele está dizendo que essa sequência aqui é PG. Ora, se isso aqui aparecer no seu problema dizendo que é uma PG, você vai rabiscar isso aqui. Esqueça isso aqui. Você não vai escrever A, B, C, D, E. Você vai escrever isso aqui que eu te ensinei. Vai escrever x sobre q quadrado, x sobre q, x vezes q e x vezes q quadrado. Porque essa é a forma mais adequada para você resolver esse tipo de problema, ok? Eu vou resolver um problema com você aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Nós temos um exercício. Vamos lá. O exercício é esse aqui. O volume de um paralelepípedo é 1.728 centímetros cúbicos. Sabendo que as arestas, faltou aqui um que, né? Sabendo que as arestas estão em PG e que a área total é 1.512 centímetros quadrados, calcule a medida de todas as arestas. Então, repare só. Nós temos o volume do paralelepípedo e temos a área total do paralelepípedo. E ele pede então as arestas do paralelepípedo. Ele não te deu informação nenhuma sobre as arestas, a não ser essa. As arestas estão em PG. Então é sua responsabilidade escrever como essas arestas vão se comportar. Como é que a gente vai escrever isso? Aqui está o paralelepípedo. Eu vou colocar então a medida das arestas. Uma delas mede x. Outra vai ser a maior, que vai ser x vezes q. E a outra vai ser a menor, que vai ser x sobre q. Ok? X, a maior é x vezes q e a menor é x sobre q. Muito bem. Então, como agora eu já sei quais são as arestas, eu já representei essas arestas em PG, eu posso então trabalhar com as informações do problema. Vamos começar com o volume. O volume de um paralelepípedo é só a gente multiplicar todas as dimensões desse paralelepípedo, A vezes B vezes C. Eu vou fazer aqui a multiplicação. 1.728, que é o volume, vai ser a medida de uma aresta vezes a medida de outra aresta vezes a medida de outra aresta. Essa aqui é a aresta menor, esta é a aresta mediana e esta é a aresta maior, ok? Eu posso cancelar, eu vou cancelar ali as razões e entenda por que essa é a melhor maneira de escrever e não aquelas outras duas que eu te mostrei, né? É claro que essa é a melhor maneira de representar os termos em PG, porque eu cortei aqui as razões, olha só.
Se eu tivesse escrito daquela outra forma, usando Q quadrado, eu não ia conseguir cortar as razões, ia ficar bem mais complicado de resolver. X vezes x vai dar x ao cubo. Eu vou extrair a raiz cúbica de 1728. Isso aqui vai dar 12. Mas espera aí, nós não terminamos o problema ainda. A única coisa que eu encontrei foi o valor de x. Eu encontrei apenas o tamanho da aresta mediana. Vamos trocar ali, eu vou voltar para você ver o que aconteceu. Ó. Eu peguei o x e substituí ali no valor, no lugar do x. Eu ainda não sei qual é o valor da razão. Deixa eu apagar então esses retângulos, ok? E agora a gente vai ter que trabalhar com a área total. Eu preciso trabalhar com a área total para poder então descobrir quanto vale a razão. E como é que a gente calcula a área total do paralelepípedo? Vamos lá, vamos pensar. Quanto vale essa área aqui do paralelepípedo? Ó? Perdão, quanto vale a área deste retângulo aqui? A área deste retângulo vale 12Q vezes 12 sobre Q. Vai ser a aresta maior vezes a aresta menor. Eu vou escrever aqui. A aresta maior vezes a aresta menor. Mais 12Q vezes 12. O que é 12Q vezes 12? 12Q vezes 12 é isso aqui. Eu vou colocar de outra cor. Ó. Vou colocar verde. 12Q vezes 12 é a área deste retângulo aqui. Ok? Esse retângulo verde. 12Q vezes 12 é o tamanho da aresta maior vezes a aresta mediana. E ainda falta somar com 12 vezes 12 sobre Q, que vai ser agora a cor vamos pegar aqui um azul claro. O azul claro que é esta área que está aqui. Muito bem. Só que isso que eu calculei não é a área total. Isso é apenas metade da área. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que multiplicar tudo isso aqui por 2, não é? Então, eu vou clicar, vai aparecer um parênteses aqui e um vezes 2. Claro, porque o que está dentro do parênteses foi só o que eu pintei de vermelho, de verde e de azul. Mas ainda tem a parte de trás, a parte que eu não estou enxergando. Então, tem que multiplicar por 2 para considerar a área total do paralelepípedo. Eu posso cancelar aqui a razão, o Q com o Q, e agora, pessoal, nós vamos desenvolver a nossa matemática básica. Esse 2 aqui, eu não quis fazer a distributiva. Eu poderia distribuir o 2 com todo mundo que está dentro do parênteses, mas eu preferi já dividir lá no primeiro membro. 1512 dividido por 2. Se esse 2 está multiplicando todo esse parênteses, eu já vou dividir lá no primeiro membro. Então vai ficar 756, que veio do 1512 dividido por 2. Aí eu fiz 12 vezes 12, que dá 144. Depois eu fiz 12Q vezes 12, que dá 144Q. E depois 12 vezes 12 sobre Q, que dá 144 sobre Q. Muito bem, desenvolvendo a matemática básica, o 144 subtrai em ambos os membros. E essa expressão que sobrou aqui vai aparecer lá em cima. Eu apaguei todo o enunciado. Agora só falta apagar toda essa rabisqueira que eu fiz aqui. Ok? E agora a gente vai desenvolver. Eu vou fazer o mínimo múltiplo comum. Portanto, 612Q é igual a 144Q quadrado mais 144. Então, o que eu fiz daqui para cá foi o desenvolvimento do MMC, ok? Eu já fiz direto aqui o mínimo múltiplo comum. Vou subtrair e vou igualar a zero. E dessa forma eu posso dividir ainda por 36 e a equação do segundo grau ficou a mais simplificada possível. E aí eu já vou fazer direto, permita-me já fazer direto essa equação do segundo grau. Q' igual a 4 e Q duas linhas igual a 1/4. Essas são as respostas dessa equação do segundo grau. Eu vou pegar Q' igual a 4 e vou substituir lá no lugar do Q e vou encontrar as arestas.
trocando ali, deixa eu voltar para você ver o que aconteceu, ó. 12 vezes 4, 48, e 12 dividido por 4 igual a 3. Então acabou o exercício. Quem são as arestas? 48, 3 e 12. Só estava faltando encontrar a razão, né? Para a gente poder determinar as outras arestas que faltavam. Aí você está se perguntando assim, Egg, mas por que você não vai usar o 1/4? Ora, eu explico por quê. Deixa eu voltar aqui para explicar para você por que eu não vou usar o 1/4. Aqui, ó. Se eu usar o 1/4, não vai dar errado, também vai dar certo, ó. Aqui, deixa eu só apagar o retângulo que eu fiz aqui. Se eu usar o 1/4, vai ficar 12 vezes 1/4. 12 vezes 1/4 dá 3. E 12 dividido por 1/4. 12 dividido por 1/4 dá 48. Repare que as respostas iriam ficar as mesmas. A única coisa que ia ficar estranho é que as arestas que eu escolhi aqui para ser a maior e para ser a menor não iam dar certo, né? Porque eu escolhi aqui para ser a aresta maior 12 vezes Q. Então a razão tem que ser maior que 1. Se a razão for menor do que 1, então a PG seria decrescente, ou seja, aí o 12Q teria que ser o menor número e o 12 sobre Q teria que ser o maior número. Então, só para ficar claro, qualquer uma das duas respostas te fornece as arestas corretamente. A única coisa que altera é se o paralelepípedo estaria de pé ou se ele estaria deitado. Ok? Mas qualquer uma das duas razões ali, dos valores de Q forneceriam as respostas corretas. Então, quais são as arestas do paralelepípedo? 3, 12 e 48. Essa é a PG que formam as arestas do paralelepípedo.